A seguir, você ouvirá uma ministração do presbítero Felipe Augusto. Pensei que eu tinha depressão e eu fui atrás do médico, fui atrás da medicina e o médico me passou os medicamentos, porém como eu não tinha na realidade depressão, era uma outra doença, veio piorar por conta dos medicamentos errados. Então o médico falou: você não tem depressão, você tem transtorno bipolar. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que é isso? Eu tenho tantas promessas em minha vida, como o diácono, o cantor disse, e como é que eu vou fazer a tua obra? Como é que eu vou estar na frente do ministério? Como é que eu vou seguir os passos do meu pai, sendo que eu tenho um transtorno bipolar? E eu fui seguindo, tomando os remédios, de tudo direitinho, porém teve um dia, meu pastor, que eu parei de tomar os remédios, e falei: Deus me curou. Deus me curou. Porém, era uma armadilha que Satanás havia colocado em minha mente, para que eu parasse de tomar os remédios, porque os remédios haviam acabado e era muito caro comprar. Era muito caro para estar comprando os remédios todos os dias. E Satanás se aproveitou ali naquele momento e eu disse para meu pai: eu estou me sentindo bem, meu pai. Não precisa mais comprar esses remédios, não precisa mais passar em médicos. Deus me curou, eu creio. E meu pai falou: tá bom, então vamos ver se Deus está realmente no negócio. E começou a orar. Porém, quando ele começou a orar, passou um tempo e eu tive ataques epiléticos. Foram quantos ataques epiléticos que eu tive no mesmo dia? 4. Tive 4 ataques epiléticos no mesmo dia. E eu fui parar no hospital Mestre Vitalino em Caruaru. Eu simplesmente acordei sem entender nada do que estava acontecendo na minha vida. Para mim, simplesmente houveram algumas alucinações em minha mente, em minha cabeça, e eu acordei no hospital Mestre Vitalino ao lado de minha mãe. Porém, o que eu quero dizer aqui não é um testemunho, como meu pai costuma dizer, é um testemunho para edificar a sua fé. Aleluias! Porque se você está me vendo aqui nesta hora, pregando a palavra do Senhor, é porque Ele já iniciou um projeto em minha vida para poder estar me curando. Glória! Para poder estar me levando a lugares que eu jamais poderia imaginar. Quem diria que eu estaria aqui pregando para vocês nesta hora? O médico disse que eu ficaria como uma pessoa louca. Eu não teria capacidade mental para poder agir no meio da sociedade. Mas o Espírito Santo de Deus está fazendo de mim um pregador do Evangelho. Aleluia! E quando eu voltei para minha casa, eu pedia para Deus para voltar a pregar, porque eu já pregava, porém meio acanhado ainda, meio vergonhoso. Porém, quando eu voltei com tudo, meu Deus. Aleluia! Eu voltei pregando muito mais do que aquilo que eu pregava antigamente. Tanto crescendo tanto na sabedoria como no conhecimento de Deus. E é agora que eu quero começar a tratar do texto que nós lemos. O texto lido trata-se de um texto com duplo assunto. O primeiro assunto é um assunto profético e o segundo assunto é uma bênção temporal. O assunto profético significa que foi dada a profecia. O profeta liberou a palavra que vinha da parte de Deus. E toda palavra que sai da boca de Deus, ela tem um tempo determinado por Deus para que ela venha a se cumprir. Meu Deus! Então por isso é um assunto profético. E qual é o assunto profético do versículo 17? Nenhuma arma que é forjada contra ti prosperará. Glória. Toda língua que vier a ser levantar contra ti em juízo, tu condenarás. Glória! A igreja do Senhor tem que tomar para si este versículo profético e falar no seu dia a dia. Nenhuma arma tem poder contra a minha vida. Toda arma que for forjada por Satanás não tem poder contra a minha vida, contra a minha família, contra meus filhos, contra meu casamento, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu numa cruz por mim, por você. Glória a Deus! Vida.
e vida em abundância. Glória a Deus. Está na segunda parte, na parte B do versículo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça deles é proveniente de mim, diz o Senhor. Ou seja, esta é a herança dos servos de Deus. O que é a herança dos servos de Deus? Que nenhuma arma possa prosperar, ou seja, a proteção de Deus, a proteção do Senhor Jesus Cristo, a proteção do Espírito Santo é a nossa herança, está dizendo a palavra do Senhor. Isaías, ele foi o primeiro dos profetas maiores. Quando eu digo que Isaías foi o primeiro dos profetas maiores, não é porque ele era o melhor dos profetas, ele não estava entre os melhores profetas, nem tampouco se tratava de sua estatura física, nem também de sua comunhão com Deus, mas tratava-se do tanto quanto que ele escreveu, porque alguns profetas escreveram mais, outros profetas escreveram menos. Se formos comparar Isaías, que tem mais de 50 capítulos no seu livro, com o profeta Jonas, por exemplo, que tem apenas 4, qual seria considerado por nós o profeta maior e o profeta menor? Isaías, com certeza, é lógico, já seria visto como um profeta maior e Jonas um profeta menor. Entre os profetas maiores existem 4 profetas maiores e 12 profetas menores. Sua profecia, a profecia que nós lemos, o livro de Isaías, de Yeshayahu, que assim se pronuncia seu nome no hebraico, foi escrito no período do século 8º antes de Cristo. Este tempo era um tempo muito difícil para Israel. Israel estava se afastando de Deus cada vez mais e entrando em tempos sombrios. Israel estava deixando de adorar o Eterno que havia os livrado do cativeiro. Israel estava deixando de adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para adorar Moloque, para adorar Baal, para adorar Astarote, para adorar Asherá. Assim como muitos crentes hoje em dia deixam de vir à casa do Senhor para poder estar indo num centro de umbanda, num centro de macumba, num centro de quimbanda, para poder estar indo na feitiçaria, na bruxaria. E isto, o Senhor Deus, o próprio Deus, ele vai cobrar. Meu Deus. Não sou eu quem estou dizendo isso, mas a própria palavra do Senhor diz isso. Meu Basta Deus. você ler as Sagradas Escrituras atentamente. Por isso, meus irmãos, tenham cuidado quando vier aquele pensamento: será que eu devo ir nestes lugares que são duvidosos, digamos assim, de caráter duvidoso, onde há uma ação no mundo espiritual, porém de caráter duvidoso? Será que eu realmente devo ir? Porque se você for lá, Deus ele vai pesar a sua mão sobre a sua vida. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o livro do profeta Isaías, ele é considerado um livro messiânico. Ele é, meu diácono, o livro que mais tem profecias que vai falar acerca de Cristo. Aleluia. O profeta Isaías, ele teve a oportunidade de poder escrever que Cristo viria 8 séculos antes de Cristo nascer. Isaías já estava profetizando que iria nascer um menino e que seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia. 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 Glória a Deus. Isaías é o livro mais complexo também do Antigo Testamento, não havendo acordo entre judeus e cristãos.
acerca das profecias. Eu disse que o livro de Isaías é um livro considerado messiânico, porque ele tem muitas profecias messiânicas que vão falar do Mashiach, do Messias, do Cristo, que é Jesus. E o que acontece é o seguinte: os judeus que negaram ao Senhor Jesus Cristo, eles vêm para tentar enganar a população como um todo, e eles distorcem as Sagradas Escrituras, cumprindo assim aquela palavra que o Senhor Jesus Cristo disse, que não se deveria tirar nenhum tio e nenhum jota da palavra do Senhor. E um exemplo que eu posso dar é o exemplo da passagem do servo sofredor. Todos nós entendemos que o servo sofredor, que o livro de Isaías vai nos mostrar que sofreu e que pelas suas pisaduras somos sarados, nós todos entendemos que é Cristo. Quem aqui compreende que é Cristo, o servo sofredor? Levanta sua mão. Glória a Deus. Cristo, ele é o servo sofredor. Todos nós temos o conhecimento disso. Porém, lá em Israel, lá no outro lado do mundo, as pessoas não têm este entendimento, porque os judeus, eles derrubaram as Sagradas Escrituras e dizem que o servo sofredor, na realidade, trata-se do povo de Israel que sofreu e que, por ter sofrido, iria remir, entre aspas, os pecados da humanidade. Porém, nós sabemos que, na realidade, foi por amor ao mundo que Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória. Foi de morte de cruz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória! Isaías era um profeta que tinha suas facilidades. Isaías, onde ele chegava, ele podia profetizar à vontade, sem medo de alguém chegar e bater na sua face. Isaías era alguém que podia chegar e profetizar, meu presbítero, onde ele quisesse. Ele poderia ir na praça e profetizar na praça. Ele poderia ir nas casas e profetizar nas casas. Por quê? Porque ele era parente do rei. Então ele tinha uma facilidade, meu pastor. Ele tinha uma facilidade. Porém, Deus, ele percebeu que Isaías, ele tinha essa facilidade. Essa facilidade fazia o quê? Com Isaías, trazia para Isaías um ego. Trazia um ego para Isaías. E isso trouxe para Isaías um coração altivo. E onde ele chegava, ele queria ser maior do que o seu irmão. Onde ele chegava, ele queria ser maior do que o seu próximo. Ele olhava com altivez quando ia profetizar. Quando ele ia liberar palavras, ele não liberava palavras de bênçãos, mas apenas palavras de juízo. Quando ele ia profetizar, ele não levantava a mão direita para abençoar, mas levantava apenas a mão esquerda, que é a mão do juízo. E assim acontece muitas vezes nas igrejas. Assim muitas vezes acontece no meio do povo de Deus. Porque você é parente do pastor, você é parente do cantor, você é parente do missionário. Então você traz um ego para o seu coração e fala: não, eu sou parente de fulano. Meu Deus. Então eu posso tudo, porque meu pai é pastor. Meu pai é pastor, mas eu não estou pregando porque ele simplesmente é pastor. Eu estou pregando porque eu tenho um chamado, não é verdade? As pessoas se olham e, simplesmente por ser parente, acham que também pode estar ali. Tem uma história que meu pai conta, que um sobrinho do pregador Abílio Santana, ele foi pregar na cidade, eu acredito que digo Joaquim Nabuco. E quando ele chegou lá, ele ficou falando: eu sou o sobrinho de Abílio Santana, e se
se eu orar, Deus vai fazer, se eu pregar, Deus vai fazer. E ele pregou, porém quando ele estava pregando, um homem se endemoniou e correu. Esse homem era muito grande, ele correu, agarrou o sobrinho da Bíblia Santana e lá ele ficou segurando ele, e ninguém conseguia expulsar aqueles espíritos imundos. E quando aquele homem se acalmou, levaram ele embora. Aí o sobrinho de Abelino Santana, eu não sei o nome dele, ele chegou assim e falou: meus irmãos, a pregação de hoje vai ter que ser cancelada, porque eu comi uma buchada e os irmãos devem entender o que foi que aconteceu comigo. É forte, meu pastor. Por conta do ego que ele tinha no coração dele, por conta da altivez, Deus permitiu que ele passasse por aquela humilhação para que ele viesse Meu a Deus! entender que importa, assim como João Batista disse, que a gente diminua para que ele cresça. Meu Deus! Aleluia! Oh, aleluias! Glória! Então a palavra do Senhor vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, tive uma experiência com o Senhor. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma experiência com Deus. E a experiência que ele teve com Deus mudou completamente a sua forma de viver. Meu Deus! Aquele que falava palavras duras, agora falava palavras de mansidão. Aqueles que profetizavam que viria o cativeiro, estavam profetizando que após o cativeiro viria o Messias, que viria o libertador. Glória! Oh, aleluias! Quantos aqui querem ter uma experiência verdadeira com o Senhor? Basta você clamar ao Senhor esta noite, que Ele está disposto a se revelar a ti. A palavra do Senhor diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e que não sabes. Oh, glória! Oh, aleluias! E ali Isaías, naquela experiência, naquela visão que ele teve, um anjo veio e tocou os seus lábios com as brasas tiradas do fogo, com a tenaz, e seus lábios foram purificados, porque ele havia dito que tinha impuros lábios. Se ele tinha impuros lábios, era porque ele era um crente, porém de impuros lábios, ou seja, um crente que praguejava, um crente que provavelmente falava palavrão, um crente que provavelmente amaldiçoava o seu próximo. Deus abençoe que não tenha ninguém aqui no nosso meio que seja desta maneira. Mas se tiver alguém aqui dessa maneira, peça ao Senhor Jesus Cristo que venha e toque os seus lábios com brasas vivas do altar. Glória! Que Ele irá purificar os seus lábios de todo pecado, de toda imundícia, de tudo que não presta. O Senhor Jesus Cristo vai tirar da sua boca. Aleluia! Ele vai fazer coisa nova na sua vida. Glória! Oh, aleluia! Aleluia, meu Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! E então Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque o Senhor estava perguntando: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora eu entendo que eu não sou nada, que eu sou falho, mas eu quero fazer a tua vontade. Usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me, Senhor Jesus. Usa-me, Pai. Em Isaías havia o desejo missionário. Quem aqui tem um desejo missionário no coração? Aleluia! Oh, aleluia! O desejo missionário, se não tiver no coração de um crente, ele não é um verdadeiro cristão. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo
Pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluias. Então Deus falou pela boca do profeta no texto que nós lemos: eis que eu tenho criado o ferreiro que aviva as brasas do fogo e que produz ferramenta para o trabalho. Aqui Deus está se utilizando de uma maneira de linguagem, uma figura de linguagem, para poder dizer aquilo que Ele há de fazer. Porque Deus, Ele foi quem criou o ferreiro, porém Deus, Ele é o próprio ferreiro. Porque Deus, Ele cria uma coisa, mas Ele cria como uma cópia de algo que já existe no mundo espiritual. E eu quero dizer uma coisa: o ferreiro, que é Deus, Ele está mexendo nas brasas vivas, Ele está mexendo nas brasas. Ele Aleluia! está avivando esta igreja. Glória! Haverá um avivamento aqui nesta igreja. Haverá um avivamento aqui neste lugar. Ele Glória! está... Aleluia! Glória a Jesus! E Ele não está mexendo nas brasas à toa. Ele não está mexendo nas brasas de qualquer maneira. Ele está mexendo nas brasas do fogo como um ferreiro. Aleluia! O ferreiro, ele faz o quê? O ferreiro, ele faz ferramentas. Aqui se levantarão, meu pastor, ferramentas para o reino de Deus. Aqui se levantarão, Deus irá levantar ferramentas cortantes, instrumentos cortantes para serem utilizados no reino. Serão levantados missionários, serão levantados levitas, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eita glória! Glorifique o nome do Senhor. Glória, glória! Aleluia! Nós somos ferramentas nas mãos de Deus. Eu sempre oro a Deus pedindo: Deus, faça de mim um instrumento nas suas mãos, mas que não seja qualquer tipo de instrumento, que seja um instrumento cortante, para que aonde eu chegue, o Senhor possa me usar com a sua poderosa força, com a sua poderosa unção. Me use na palavra, e que a palavra venha cortar, e que venha penetrar, e que venha agir no mais profundo da alma. Oh, aleluia! Eu gostaria agora de contar um pequeno testemunho, bem breve, acerca de um evangelista que eu gosto muito de assistir,